Bom, pessoal, então, estamos aqui de novo com o Platão e o Aristóteles, né? Frente a frente. Bom, mas por que nós estamos falando do Platão e do Aristóteles? Como é que a gente chegou aqui? Né? E por quê? Bom, vamos lembrar que nós entramos no problema da crise que surgiu logo após o estrangeiro de Eleia, no diálogo sofista, ter desenvolvido, né, vamos dizer assim, a teoria da participação, a teoria da Simploquê. Né? Então, o problema da crise nos levou ao que? A uma leitura do Mário Ferreira dos Santos, né, a Filosofia da Crise, e logo no começo, ali no desenvolver ali pela página 30 e alguma coisa, 40 e alguma coisa, né? No desenvolver dos argumentos do Mário, surgiu o problema da substância e da ideia. E a gente não pode esquecer que a ideia é um termo platônico, né? E substância é um termo aristotélico. Então, por isso a gente está com esse diálogo entre o Platão e o Aristóteles. Mas eu quero lembrar que depois que nós fizermos esse enfrentamento entre o Platão e o Aristóteles, nós voltaremos lá para a leitura do Mário, né, para terminarmos a filosofia da crise e finalmente daí retornaremos ao Platão, ao sofista, né, lá onde nós paramos, né, no desenvolvimento da teoria da Simploquê, dali para frente, né. Então, é só para lembrar, só para não perdermos aí o fio da meada, né? Tudo isso que nós estamos vendo aí, desde o Mário Ferreira até agora, é um grande parênteses dentro do sofista, né? Dentro da leitura do diálogo sofista. Né? Então, nós retornaremos ao sofista, né? Não podemos perder isso de vista. Bom, eu acho que ficou mais ou menos claro até agora o conceito de ideia do Platão. Né? Só que tem um problema. O Aristóteles fará algumas objeções bem sérias, bem importantes sobre a metafísica do Platão. Né? E uma das mais sérias objeções que ele faz é justamente o conceito de ideia do Platão. Né? E é justamente nessa crítica que nós vamos encontrar aí o fundamento da filosofia do Aristóteles. As bases, vamos dizer assim. Bom, não dá para a gente entender o fundamento da filosofia do Aristóteles, né, sem entender essa crítica que ele faz ao conceito de ideia do Platão. A crítica à teoria das ideias, vamos dizer. Bom, nunca é demais a gente lembrar que o Aristóteles foi discípulo do Platão. Eu falei um pouco sobre isso no programa 16, ou 17, se não me engano, né? E isso de modo bem objetivo e bem simples quer dizer o seguinte, que o Aristóteles aprendeu filosofia e aprendeu a filosofar com o Platão. Né? Isso não é pouca coisa, evidente. Imagine você ouvindo o Platão por 20 anos, né? O que você não absorveria, né, do pensamento do homem, né? O seu jeito de filosofar, né, o seu estofo também, né? Porque o Platão, além de filósofo que foi, né, ele teve grandes experiências de vida, né, e uma cultura absurda, incomparável. Né? Ele conhecia a mitologia como ninguém, as tragédias, Homero, Hesíodo, né? Além de outras culturas de outros povos. Né? Então, o homem era uma biblioteca universal, né? uma biblioteca universal ambulante. E o Aristóteles absorveu tudo isso durante 20 anos. Né? Absorveu não só a cultura do Platão, a sabedoria do Platão, mas o modo de ser. Né? Porque o Aristóteles também vai ter uma existência cheia de grandes experiências. Né?
Mas isso quer dizer o seguinte, que a gente não tem a dimensão do quanto Aristóteles é também Platão, percebem? Isso a gente nem faz ideia, mas dá o que pensar, porque Aristóteles bebeu nessa fonte por muito tempo, né? Então ele é também um pouco Platão. E o Aristóteles tem algumas preocupações e alguns problemas que são especificamente, são estritamente os problemas do Platão, da filosofia do Platão. Por exemplo, vamos lembrar que o mundo sensível era muito problemático para o Platão, né? Bom, isso a gente já viu que era um problema de longa data, né? Era um problema especificamente do Parmênides, né? O Platão já havia herdado essa concepção desde que o ser das coisas sensíveis não podia ser explicado pelas próprias coisas, né? E esse é também um problema do Aristóteles. Aristóteles, do mesmo modo que o Platão, ele havia feito, ele teria de explicar o ser das coisas, né? Ou melhor, em que sentido, né? E como as coisas sensíveis são. Isso estava no Parmênides, isso estava no Platão, e isso também está no Aristóteles, percebem? Como explicar o ser das coisas? E vejam só como o Aristóteles é também o Platão, em certa medida, porque o ponto de partida do Platão para o problema do ser das coisas não pode ser os sentidos, né? Então, o Platão parte desse ponto, de que o mundo sensível não é o verdadeiro ser, né? Bom, o Aristóteles também vai partir desse ponto. O mundo sensível não é o verdadeiro ser, né? Aqui não é exatamente nesse mesmo, vamos dizer assim, nesse mesmo recorte do Platão, porque o Aristóteles ele considera real, realmente existente o ente individual, né? É mais existente o ente individual do que a ideia, né? Só que, de todo modo, ele precisa explicar esse ente individual. E ele não vai explicar esse ente individual sem considerar aquilo que o Platão chama de ideia das coisas, né? Mas não é só isso que está, digamos assim, em tela aqui, que está no Platão e se repete no Aristóteles, né? A gente precisa lembrar também o seguinte, né? Vamos imaginar que o Platão quisesse explicar o ser da minha mesa aqui. A mesa que eu trabalho, a mesa sobre a qual o meu computador, sobre a qual está o meu computador e eu gravo esse programa, né? Se o Platão fosse explicar o ser dessa minha mesa, ele não poderia se servir da própria mesa para explicar o ser dela. Porque é certo que essa mesa existe, mas o tipo de existência dela é problemático, porque ela está em constante transformação, né? E além de estar em constante transformação, ela não tem formas perfeitamente definidas, né? O tampo dela é retangular, mas é aparentemente retangular, porque existem imperfeições nesse retângulo, né? Os seus ângulos não são perfeitos, são aparentemente perfeitos, né? Além de tantos outros problemas, né, que a gente não perceberia numa primeira visada. Então, essa mesa, embora existindo, né, o ser dela não pode ser explicado por ela mesma. Porque seria um ser lançado no mundo, como qualquer outra coisa do mundo, percebem? E se o ser dessa mesa estivesse no mundo, então o ser da mesa teria que desaparecer um dia, porque todas as coisas que estão no mundo sensível desaparecerão um dia, percebem? Então, num determinado dia do futuro não haveria mais mesa, né? O ser da mesa teria morrido, vamos dizer assim. Percebem?
Então, o Platão observa que ele precisa ir além das coisas sensíveis, né, se ele quiser explicar o ser das coisas sensíveis, né. Nós falamos bastante sobre isso, acho que vocês já estão até enjoados disso, né? Mas é sempre assim, para explicar o ser dessa mesa, o Platão precisa ir até algo que seja intemporal, né? Que seja eterno, né? Então o Platão só explicaria o ser dessa mesa depois de descobrir a ideia mesa, percebe? Que é intemporal e eterna. Bom, esse também é um problema para o Aristóteles. É o mesmo problema, né? Só que o Aristóteles... aqui o Aristóteles é também Platão. Porque se o Aristóteles tivesse que explicar o ser da minha mesa, ele me diria imediatamente que o problema para explicar essa mesa aqui, do mundo sensível, no mundo sensível, é o movimento. Porque, tanto quanto a temporalidade era um problema para o Platão, é também um problema para Aristóteles, percebem? Porque estar no tempo é estar em permanente movimento, né? Nós vimos isso já com o Parmênides e o Heráclito. Estar no tempo é estar em permanente movimento. E o movimento é o quê? É uma transformação constante. Isso não pode explicar o ser das coisas, porque o ser em si mesmo não muda, não se transforma, né? Então, do mesmo modo que o Platão usava, vamos dizer assim, ele usava as ideias para explicar as coisas sensíveis, desse mesmo modo vai fazer o Aristóteles, né? Para explicar essa mesa, o Platão diria que para explicar a mesa ele teria que dizer o que a ideia da mesa é, né? E o Aristóteles também, para explicar o que seria essa minha mesa aqui no mundo sensível, só mesmo compreendendo a ideia da mesa, né? Só que a relação harmoniosa entre o Platão e o Aristóteles acaba exatamente aqui, nesse ponto, né? Não sobre a ideia, mas como cada um deles concebe a ideia. O que a gente lembra imediatamente quando fala das ideias em Platão? A gente lembra que essas ideias existem, mas existem num lugar que está além do mundo da natureza. Está além do mundo da physis, do mundo sensível, percebem? Então, para o Platão, as ideias existem, né? Só que existem num mundo além do mundo natural. Bom, o Aristóteles admite, de certo modo, a existência das ideias, mas seria assim uma espécie de existência secundária, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar aqui o meu isqueiro. O Platão admite que existe também a ideia isqueiro, mas a existência real mesmo é só o objeto, esse objeto aqui físico que tem. A ideia seria, vamos dizer assim, uma espécie de existência secundária, né? Já no Platão não, a ideia do isqueiro tem existência ainda maior, né? Vamos dizer, uma existência mais plena do que o isqueiro propriamente. Para o Aristóteles, ao contrário, a ideia do isqueiro existe, mas a existência real, só o isqueiro, o objeto, o individual é que tem, né? Aquilo que ele chama de substância, que nós vamos ver mais um pouco sobre isso também, né? Então, o Aristóteles também admite as ideias, né? E até aí o Aristóteles é também Platão, né? Só que o Platão diz que as ideias existem fora desse mundo e o Aristóteles vai discordar. Por quê? Porque, bom, vamos ficar aqui por enquanto. Ele discorda. As ideias existem de algum modo, têm uma certa existência, né? Mas, diferentemente do Platão, elas não estão fora desse mundo, né? Então, o que o Aristóteles vai fazer aí é trazer as ideias do céu do Platão
para o mundo das coisas. Percebe? Quando o Alex, quando posta a chamada desse programa, né, ele usa, normalmente ele usa aquele famoso afresco do Rafael chamado Escola de Atene, ou Escola de Atenas, né, onde o Rafael retrata a academia, a escola fundada pelo Platão, né? E no centro dessa pintura estão o Aristóteles à nossa direita e o Platão à nossa esquerda, bem no centro, né? E o que a gente percebe nos dois? Que o Platão está com o dedo apontado para cima e o Aristóteles com o dedo apontado para baixo, né? Então a gente imagina que os dois estejam ali falando exatamente sobre esse problema, né? O problema das ideias. Para o Platão, as ideias estão lá no mundo suprassensível, né? Ou no céu, né? Se a gente quiser dizer assim, né? E o Aristóteles está dizendo que não, que as ideias estão nas coisas individuais, nas coisas sensíveis. Bom, o fato mais importante aqui é o seguinte: os dois estão falando a mesma coisa, sobre o mesmo tema, né? Aquilo que nos permite conhecer o ser das coisas, né? Os dois estão falando sobre as ideias, né? Quem descobriu as ideias foi o Platão, né? Isso não resta a menor dúvida, né? E o Aristóteles, como bom discípulo, concorda que elas que explicam as coisas, mas para o Aristóteles elas não estão além do mundo da natureza. Elas não estão no céu, né, no quinto Urano, né, vamos dizer assim. E essa pintura fantástica diz exatamente isso. Bom, como é que a gente pode entender esse negócio? Como é que a gente pode entender essa divergência entre os dois? Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: existe a minha mesa física, a minha mesa no mundo sensível, existe a ideia mesa, né, que serve para explicar a minha mesa e toda e qualquer mesa que exista no mundo. Então vejam bem, o Platão diz que a ideia mesa está junto com todas as outras ideias no mundo à parte, e o Aristóteles diz que a ideia de alguma coisa está fundida com a coisa. Percebem? Esse é um problema. Esse é um problema pelo seguinte: porque a ideia mesa, não estando nesse mundo, ela serviria, no caso, aí, para explicar todas as mesas que existem nesse mundo, mas também todas as mesas que já existiram e todas as mesas que existirão no futuro, percebem? Então vejam só, se o Aristóteles tem razão ao dizer que as ideias estão fundidas nas coisas, aí nesse caso o Platão está necessariamente errado, mas se o Platão tiver certo, então o Aristóteles está completamente errado. E esse problema, ele também pode ser colocado de um modo mais simples, né? Por exemplo, vamos pegar aquela perguntinha cabeluda que todo mundo faz, né? Mesmo não sabendo nada de filosofia. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Vamos imaginar que o ovo seja a ideia da galinha e a galinha seja o ser sensível no mundo, né? Um ente particular. Bom, quem veio antes? A ideia da galinha ou a galinha? Platão dirá que a ideia nem veio antes, porque a ideia existe desde sempre, então ela não pode ter vindo, mas ela sempre existiu. Só que dentro do tempo, dentro da temporalidade, a gente só pode pensar em termos de algum começo. Então, é evidente que para o Platão, né, que o ente galinha veio bem depois da ideia, percebem? Né? Vamos imaginar a posição do Platão como cristãos, né? Então, como cristãos a gente pode dizer que primeiro Deus pensou uma ideia, né? E depois de ter pensado a ideia, então ele fez uma réplica dessa ideia com penas, com ossos, com sangue, com bico e assim por diante, né?
e colocou essa coisa dentro do tempo e dentro do espaço. Né? Colocou essa coisa, esse ente chamado galinha, na história. Até aqui é tranquilo. Mas o Aristóteles já afirma diferente, né? O Aristóteles afirma que a ideia está fundida na coisa. Então, a ideia e a coisa vieram juntas. Né? O ovo e a galinha, nesse caso, vieram juntos. Ou então, veio antes a coisa e através da coisa se percebe a ideia que já estava na coisa. Percebe? E aqui já não é tão tranquilo. Não é tão tranquilo, mas é exatamente assim que o Aristóteles desenvolve a sua metafísica e a sua ontologia, percebem? Mas vamos fazendo uma leitura cristã disso também, né? Se a ideia e a coisa vieram juntas, então quer dizer que quando Deus pensou a galinha, ele pensou a ideia, né? E a coisa ao mesmo tempo, né? E ao pensar a ideia e a coisa ao mesmo tempo, as duas existiram imediatamente, concomitantemente, percebem? E isso dá bem a diferença entre os dois. Se nós imaginamos Platão e Aristóteles, né, como bons cristãos, então Deus, para o Platão, teria, né, dentro da sua eternidade e infinitude, criado as ideias para a eternidade. E inventado, vamos dizer assim, o tempo e o espaço para colocar dentro deles a réplica das ideias. Né? E para o Aristóteles, ao contrário, quando Deus pensou algo, ele já pensou esse algo junto com sua existência física. Né? Ou seja, ao pensar uma galinha, Deus pensou a ideia e a ideia existiu. Mas pensou ao mesmo tempo o ente físico chamado galinha, e ao mesmo tempo esse ente existiu. Né? E ao pensar o ente, também pensou o tempo e também pensou o espaço, e essas coisas todas existiram ao mesmo tempo, percebem? Então, a primeira coisa pensada por Deus já traria junto o seu elemento sensível, né? Seu elemento físico, vamos dizer assim, o seu espaço e o seu tempo. Claro que isso é só um exercício imaginativo, né? Nem o Platão nem o Aristóteles eram cristãos, né? Porque Cristo ainda não tinha vindo para revelar os mistérios do Pai, mas o fato é que toda a filosofia cristã se depara com esse problema, né? E a gente pode até dizer que esse é o problema central da metafísica cristã, né? Eu não estou falando de teologia, vejam bem, eu estou falando de metafísica, que é o coração da filosofia, né? E a cosmologia do Aristóteles não é nada cristã, ele fala de um motor imóvel, né, que já existia, né, e um primeiro movimento que pôs tudo a funcionar. Né? Bom, mas vamos voltar para a galinha do Aristóteles, vamos voltar para a galinha aristotélica, né? O que seria a galinha aristotélica? Seria a galinha, né? A galinha de carne e osso, mas com a ideia galinha já fundida nela. A ideia já fundida no ente, percebe? A ideia já trazida do céu para a terra, fundida com a coisa, com o ente sensível. E vamos perguntar o seguinte: como foi que o Aristóteles fundiu a ideia da galinha na galinha? Como foi que o Aristóteles fundiu as ideias nas coisas? Essa é a questão agora. Bom, se a gente perguntar para o Aristóteles quem realmente existe, ele dirá que só as coisas individuais existem realmente. Né? Ele responderia essa pergunta de acordo com a propensão natural de todo mundo, percebem? Existe essa cadeira, este gato, este vaso de flor, existe aquele homem ali chamado Sócrates, existe esse isqueiro, essa mesa, e assim por diante. Né? Existem as coisas individuais. São as coisas individuais que existem. Né? E os conceitos, e as ideias, e as substâncias. Bom, o Aristóteles chamaria essas coisas, conceitos, ideias, substâncias, de deuteriousia. Deuteriousia. Ousia.
né, de substâncias segundas, né, que significa que teriam existência secundária, vamos dizer assim, né? E isso é muito importante a gente entender, porque a gente tem que perguntar, como assim existência secundária? O que é existência secundária? A gente precisa perguntar isso. Bom, existência secundária é difícil explicar, né? Seria um modo de ser secundário, vamos dizer assim, ou restrito, né? Mas como é que a gente poderia... Vamos imaginar alguma coisa que exista sob vários aspectos e outra coisa que exista sob um determinado aspecto, né? Um ser pleno, vamos dizer assim, um ser não pleno, né? Por exemplo, vamos imaginar um garfo, um garfo normal, um garfo com 5 dentes, né? E um outro garfo com um dente só, né? Ou com 2 dentes, mas muito separados. Bom, o garfo com 5 dentes, a gente já pode imaginar que serviria para quê? Para comermos, né? Feijão, arroz, guisado, carne, assim por diante, né? Por quê? Porque os 5 dentes do garfo permitem, né? Permitem o quê? Permitem pegar vários grãos de arroz ao mesmo tempo, né? Vários grãos de feijão ao mesmo tempo. Mas esse garfo também serve para quê? Para espetarmos alguma coisa, né? Espetarmos um pedaço de coxa de galinha, por exemplo, né? Então, o modo de ser desse garfo com 5 dentes seria múltiplo, né? Eu estou fazendo aqui apenas uma comparação, né? Então, esse garfo ele serviria para muitas coisas, né? Mas agora, se imaginarmos um garfo com um dente só, né? Bom, um garfo com um dente só, ele não teria todo esse uso, vamos dizer assim, né? Não daria para sustentar um punhado de arroz ou um punhado de feijão, né, num dente só, percebem? Os grãos cairiam. Então, aquele garfo de um só dente, ele não serviria para os grãos, ele serviria apenas para espetar alguma coisa, né? Para espetar, então, a coxa de galinha, né? Esse modo de ser, então, ele não serviria, esse modo de ser de um garfo de um dente só, ele não seria múltiplo, né? Ele seria um modo de ser restrito, né? Aquele garfo de um só dente consistiria em ser apenas para espetar, vamos dizer assim, né? Então, vamos comparar com o indivíduo, né? Esse gato, por exemplo, esse gato de carne e osso, né? E a ideia gato. Bom, tudo isso no Aristóteles, né? É bastante claro. O gato indivíduo de carne e osso, esse gato aqui, ele tem existência real, né? Mas a ideia gato seria então teria uma existência secundária. Ela seria mais ou menos como o garfo de um só dente, percebem? O garfo de um só dente consistiria em ser para uma só coisa, para espetar, né? E o ser ideia também, ele consistiria também para uma só coisa, né? E que coisa seria essa? Seria predicar, né? Os conceitos, as ideias, né? Teriam uma existência secundária para Aristóteles, porque o ser dessas coisas só consistiria em ser predicado ou predicável, e mais nada, percebem? Claro que a comparação nesse caso aqui parece meio ridícula, mas não me ocorreu outra coisa nesse momento. Mas o fato é esse, conceitos, ideias e tal, né, essas coisas elas consistem apenas em ser predicado, enquanto o indivíduo consiste em muitas coisas, né? Percebe? Bom, mas isso ainda não explica muita coisa, né? Porque
principalmente não explica como que o Aristóteles traz as ideias do céu para as coisas, né? Como que ele funde as ideias nas coisas, né? E se a gente pensar bem, né, até aqui ele não difere em nada do Platão. Porque as ideias para o Platão também servem para predicar as coisas. Só que o que o Aristóteles faz daqui por diante é completamente diferente de tudo que fizeram Parmênides, Sócrates e Platão, né? O que ele faz efetivamente é o seguinte: vamos pegar o ser do Parmênides. A gente pode dizer que é o quê? Que é um ser individual? Não. Porque se fosse um ser individual, ele seria um ser diferente de todos os outros seres. Então haveriam no mínimo 2 seres, né? E a gente já viu bastante isso no Parmênides, né? Isso não seria possível. Porque então o ser em Parmênides ele seria ele e diferente de outro, né? Então nesse caso ele o que seria nele não seria no outro e logo haveria o não ser. Isso seria impossível, né? Então no Parmênides o ser não pode ser individual, né? Ele tem que ser infinito. Mas o que o Aristóteles faz é pegar esse ser, né, esse conceito de ser que existe, né, enquanto existência infinita, né, mas tirar-lhe da infinitude, percebe? E isolar esse ser. Anotem esse termo, isolar o ser. E ao isolar o ser do Parmênides, Aristóteles dá a esse ser o nome de substância. Então, anotem aí. Ao ser do Parmênides, Aristóteles isola e dá o nome de substância. Depois o Aristóteles pega a ideia do Platão, que era uma unidade puramente essencial dos caracteres da definição do logos do Sócrates, né, do conceito, né, e atribui a essa ideia a substância, percebem? Vamos lembrar do Platão. Platão pegou o conceito do logos do Sócrates e uniu ao ser do Parmênides e encontrou o que? As ideias. Então, nesse caso, a ideia é um misto do conceito com a existência, né? Ou seja, um conceito com existência em si mesmo, né? Então, ideia, no caso, é logos e ser, né? Mas o Aristóteles está fazendo algo diferente agora. Ele pega o ser do Parmênides, né? Ele tira esse ser da infinitude e da eternidade, né? E do imobilismo, e isola esse ser. Quer dizer, ele coloca o ser no objeto, no indivíduo, e dá a isso o nome de substância. E depois ele pega a ideia do Platão, que é o logos existente, e aplica onde? Aplica à substância, percebem? E isso é algo novo, isso é algo inédito, né, que vai muito além do Platão. E o que é isso exatamente? Bom, imagine um ente real, qualquer ente, né, um copo, né? O que faz o Aristóteles é colocar esses 3 elementos da filosofia num único objeto, nesse copo, por exemplo, né? O ser do Parmênides, o logos do Sócrates e a ideia do Platão, né? Não é que o Aristóteles tenha colocado, né? Esse é um termo mal aplicado, mas ele observa que essas 3 grandes descobertas da filosofia não estão além, no além do mundo, né? No além do mundo natural, né? Nem no mundo em geral, mas estão nos indivíduos. E é por isso que se diz que ele fundiu as ideias nas coisas, né? Mas vamos ver como é que ele identifica isso. Vamos ver como é que ele faz isso. Vamos pegar essa galinha novamente, né? Ao observar uma galinha, o Aristóteles, o que ele perceberia? Ele perceberia que
existem 3 elementos nela. O ser, o logos, né, o conceito, né, que é a mesma coisa, e a ideia. Mas ele não diz isso desse modo, ele usa outros termos. Ao observar uma galinha, então, ele vê nela esses 3 elementos, mas com outros termos. Ele diz a substância, a essência e o acidente. A substância corresponderia ao ser, né? A essência e o acidente corresponderiam à ideia, percebem? Bom, o que é a substância? Acho que nós já vimos isso, né? Quando eu vou comprar uma caneta, por exemplo, eu não peço nem pela sua essência, nem pelo seu acidente, nem pelo seu conceito. Né? Eu não chego na loja e peço um objeto cilíndrico de plástico transparente com tinta e uma esferográfica que serve para escrever. Eu peço uma caneta. Né? E o vendedor também não procura por um objeto cilíndrico de plástico transparente com tinta e uma esferográfica, mas ele procura uma caneta. Né? E me pergunta se é aquela que eu quero ou é de outra marca. E o que isso mostra? Isso mostra bem o que significa substância para Aristóteles. Quando eu peço por uma caneta e o vendedor procura por uma caneta, eu estou pedindo por uma unidade chamada caneta. Unidade de quê? Dos caracteres da caneta. E o vendedor está procurando o quê? Uma unidade chamada caneta. Chamada caneta. Né? É assim que ele enxerga a caneta. Né? Como uma unidade de todos os caracteres daquele objeto. Né? E assim que ele vê essa caneta, ele sabe de algum modo que aquele nome caneta é uma unidade que contém todos os caracteres daquela coisa, percebem? Mas, vejam bem, se eu analiso a caneta, eu descubro vários caracteres nela. Eu descubro vários elementos conceituais nela. Né? Que ela é grande, né, ou é pequena, que ela é de plástico ou de metal, que ela é esferográfica ou de ponta de pena, que ela tem tinta azul ou tinta preta ou tinta vermelha, né, que ela é de boa qualidade ou de má qualidade, que ela é barata ou é cara, que ela é de tampa ou escamoteável, que ela tem mola ou não tem mola, e assim por diante. Se eu analiso a caneta, eu percebo que ela é formada por todos esses caracteres. Mas quando eu vou comprá-la, eu não peço por todos esses caracteres. Eu uso um quid, né? Como dirá São Tomás. Eu uso um nome que une todos eles, todos esses caracteres, num único objeto, numa única coisa. Isso é substância para Aristóteles. É o quiditas, né, de muitas coisas. É sempre o sujeito de uma proposição. Né? Por exemplo, eu olho para a escultura do Platão e digo, Platão era alto, Platão era magro, Platão usava barba, Platão era sábio, Platão era contemplativo. Qual que é a substância nesse caso? Qual que é o quid nesse caso? Bom, eu posso dizer que a substância seria o contemplativo? Seria o sábio? Seria o magro? Seria a barba? Não. Todas essas coisas, barba, magro, contemplativo, sábio, tudo isso são notas características daquela substância chamada Platão. A substância não seria isso, portanto. A substância é o que dá unidade a tudo isso, percebem? E quem que dá unidade a tudo isso? O Platão. Então, quando eu digo Platão, eu estou me referindo à substância Platão, que já, vamos dizer assim, amarra, né? Não é um termo correto, mas dá para usar nesse caso, né? Quando eu digo Platão, então eu estou me referindo a algo que amarra todos esses caracteres. Contemplativo, sábio, filósofo, ateniense, alto, magro, barbudo e assim por diante, né?
Percebem? Eu não me refiro ao filósofo ateniense alto, magro, barbudo, contemplativo e sábio. Eu digo Platão. E quando eu digo Platão, todos esses caracteres já estão ali amarrados nesse nome, que é a substância do Aristóteles, né? Quando eu digo caneta, eu estou me referindo ao quê? À substância caneta. Quando eu digo galinha, eu estou me referindo à substância galinha. É por isso que a substância equivale ao sujeito da proposição, percebem? Se eu digo que a galinha é gorda, quem que é o sujeito da proposição? A galinha. Então a galinha é a substância. A gordura da galinha é o quê? É um predicado. É uma nota característica da galinha, percebem? Bom, acho que não ficou muita dúvida sobre isso, porque eu já tinha falado de substância no programa 17, se eu não me engano, né? Mas, bom, só que o Aristóteles também identifica outra coisa além da substância, uma coisa que ele chama de essência. Tudo isso ele identifica no indivíduo, bem lembrado, né? Mas vamos dizer de modo menos complicado. O Aristóteles vê uma galinha e enxerga nela três coisas: a substância, a essência e o acidente. Substância, essência e acidente. O que é a substância? Pergunto de novo. É a própria galinha. Como é que eu sei disso? Ora, porque a substância amarra, vamos dizer assim, todos os caracteres daquela coisa chamada galinha. Então a galinha é a própria substância, percebem? Então, quando eu digo galinha, eu sei que galinha é substância porque esse termo está, eu vou usar esse termo de novo, está amarrando, né, as várias características daquela galinha, né? Mas agora nós precisamos saber o que é a tal da essência. Bom, para saber o que é essência, a gente precisa prestar atenção ao que nós predicamos da galinha. O que nós predicamos da substância galinha. Então, vamos predicar uma galinha, né? Seria bom que vocês anotassem isso numa folha de papel, né? Eu gosto, infelizmente eu não tenho um quadro aqui para... Mesmo se tivesse, vocês não veriam, né? Porque eu gosto de... É bom para memorizar, né, essas coisas e gravar bem, né? Então vocês anotem, seria bom que vocês anotassem numa folha de papel, né? Escrevam na folha em letra de forma, né, grande em cima, no alto, a palavra galinha. Ao lado da palavra coloquem um sinal de igual e ao lado do sinal do igual o termo substância. Então galinha igual a substância, né? Galinha, o nome galinha é equivalente à substância, tá? Agora passem um traço debaixo disso, desse título, né? E escrevam debaixo do traço predicação, tá? E vamos predicar a galinha, vamos predicar essa substância. Então anotem os predicados, tá? O que nós podemos predicar de uma galinha? A galinha é uma ave, é uma fêmea, possui bico pequeno, possui crista carnuda. A galinha possui pernas escamosas. A galinha também possui asas curtas e largas. É uma ave doméstica. Tem penas brancas. Põe ovos. São omnívoras, né? Comem sementes e pequenos animais invertebrados, né? São omnívoras. Galinhas são mais populares na China do que na Coreia do Norte. Galinhas não gostam de crianças. Bom, a gente pode ficar aqui predicando a noite inteira, mas vamos terminar aí com esses predicados, né? Então vejam bem, eu tenho a substância, né? E agora abaixo da substância eu tenho uma lista, eu fiz uma série de predicações.
A substância é a galinha, né? Mas abaixo da substância agora eu tenho uma série de predicações. O que é essa predicação? Bom, tudo isso que nós falamos da substância, para o Aristóteles é duas coisas: essência e acidente. Então vejam, tudo que nós predicamos estão em dois grupos, né? Podem ser divididos em dois grupos, né? Ou estão no grupo das essências ou estão no grupo dos acidentes, né? Então a gente pode fazer agora dois círculos grandinhos ao lado dessa predicação toda, né? Num dos círculos nós damos o nome de essência, círculo das essências, né? E outro círculo a gente nomeia de acidente, círculo dos acidentes. Bom, no círculo das essências, como o nome diz, né, nós colocamos o quê? Os predicados essenciais da substância. Esses predicados que a gente anotou agora, né? Então, dentre esses predicados, nós temos predicados essenciais, né? E os predicados essenciais nós colocamos no círculo das essências. Então, vamos ver quantos predicados a gente tem aqui. Ave, fêmea, bico pequeno, crista carnuda, eu anotei aqui, crista carnuda, pernas escamosas, asas curtas e largas, ave doméstica, penas brancas, poedeiras, omnívoras e populares na China, né? E não gostam de crianças. Bom, de todos esses predicados, né, existem aqueles que são essenciais. Vamos ver quais são os predicados essenciais, então. O que é essencial para essa substância, a galinha, né? Bom, é essencial que a galinha seja uma ave? Esse predicado ave é essencial? Sim, porque se for uma galinha mamífera, né, não será uma galinha, né, porque alguém nunca viu uma galinha dando de mamar, né? Não dá, né? Então, ser ave é da essência da substância. É da essência da substância galinha. É um predicado essencial, né? Fêmea. Esse predicado fêmea é essencial ou acidental? É essencial. Porque se for macho, não é galinha, mas é galo. Percebe? Então, fêmea é um predicado que vai para o grupo dos predicados essenciais, para o predicado das essências. O grupo das essências, né? Bom, aqui temos possui bico pequeno. Possuir bico pequeno é da essência da galinha? É essencial ou é acidental? É essencial. Porque um bico de pato, um bico de tucano, por exemplo, já descaracteriza a galinha, já não é uma galinha. Então, nesse caso, porque toda galinha tem um bico pequeno, né? Então nesse caso é um predicado essencial, né? Toda galinha tem um bico pequeno. Aqui, ter crista carnuda é da essência da galinha ou é um acidente? Eu vejo como da essência da galinha, porque se toda galinha tem uma crista, né? E se não tiver uma crista, então ainda não é uma galinha, percebem? Então, ter crista carnuda é da essência da galinha, então esse é um predicado essencial, né? Ter pernas escamosas é da essência da galinha? Sim, porque não existe galinha de perna lisa, né? Se a gente encontrar alguma coisa com pena, com bico, mas com a perna lisa, bom, aí já tem que ser classificado de outro modo, porque não é da essência da galinha ter a perna lisa. A perna das galinhas são escamosas, né?
ter asa curta, ter asas curtas e largas é da essência da galinha? Sim, porque se a galinha tivesse asas compridas e estreitas, também não seria uma galinha, né? É por isso que a galinha tem um voo, como se diz, curto e baixo, né? Por isso que, daí que vem o ditado, né? Curto como o voo de galinha, né? Então, não são, se a galinha tivesse asas de águia, né, não seria uma galinha, né? Aqui o que mais? Da essência da galinha ter aquele tipo da essência da galinha ter ser domesticável. É da essência da galinha ser domesticável? O ser domesticável é um acidente? Bom, é da essência da galinha ser domesticável. Por quê? Porque simplesmente nós a criamos no quintal, né? Se ela não fosse domesticável, não seria possível isso, percebem? Que mais? Ter penas brancas. É da essência da galinha ter penas brancas? Não. Isso já não é da essência. Aí nós já estamos falando do quê? De um acidente, percebem? Por quê? Porque a galinha pode ter penas de outras cores também. Eu não posso imaginar uma galinha sem bico, sem asas, sem penas, mas eu posso imaginar o quê? Uma galinha de penas marrons, ou de penas pretas, ou de penas brancas, ou cinzas, sei lá. Por quê? Porque a cor é acidental, né? Ser de penas brancas ou ser de penas marrons não acrescenta nem diminui nada da essência da galinha, percebem? Não muda a essência da substância. Então, isso é acidental, isso já é um acidente, já entra no grupo dos predicados acidentais, né? Por ovos. Por ovos é da essência da galinha? Sim. Sim. Assim como é da essência da mulher ter filhos, né? Isso não se discute, né? Ser mais popular da China do que na Coreia do Norte é da essência da galinha? Não, também não é da essência. Isso é acidental, né? Porque isso depende de uma série de fatores que nada tem a ver com a galinha, né? Isso não acrescenta, ser popular na China não acrescenta nada, né, à essência da galinha, nem diminui nada também, percebem? Então, essa é a característica dos acidentes, né? Então vejam, essas essências, as essências são o quê? São predicados que, se faltam esses predicados, a substância já não pode ser o que ela é, percebem? Se falta asa, bico, pernas escamosas, crista carnuda, né, a gente pode dizer que é uma galinha? Não podemos dizer que aquela substância é de uma galinha, percebem? Mas já os acidentes não. Os acidentes são predicados que eles podem faltar ou não. Que isso não vai alterar em nada a substância, né? Então, nesse indivíduo galinha, nessa galinha em particular, o que o Aristóteles faz? Ele identifica esses três elementos: a substância, né, que é a unidade de todos os caracteres do indivíduo, né? Identifica a essência, que são o quê? Que são os predicados que compõem a substância, percebem? Sem os quais a substância não é a substância, percebem? É isso que está amarrado pela substância, mas de modo essencial, percebem? E ele identifica também o quê? O acidente, né, que está amarrado à substância, né, mas que não são essenciais à substância. Eles estão amarrados à substância, mas se eles não tiverem também, diferença nenhuma vai fazer a substância. Percebem? Então, eles são predicados que estão no indivíduo, mas eles não fazem parte da essência do indivíduo. Percebem? E é com a percepção dessas coisas nos indivíduos que o Aristóteles pensou que trouxe as ideias do céu para a terra.
Ele julga que trouxe as ideias do céu para a terra ao perceber esses três elementos no indivíduo, vamos dizer assim. E isso tem uma justificativa, isso se justifica, né? Por quê? Porque se a gente observar como o Aristóteles, a substância, a essência, o acidente, a gente tem que admitir que a substância é de fato o ser. É de fato aquilo que existe como forma de unidade, percebem? A galinha, a caneta, o isqueiro, né? E tudo o que nomeamos de modo geral, né? Tudo isso é o que? É a unidade do ser. Mas do ser, não do ser do Parmênides, né? Mas do ser isolado, do ser em particular, percebem? Bom, as essências são também, né, de fato, elas são também as ideias do Platão, né? Só que já não estão mais separadas da coisa. Porque vejam bem, lembrem o seguinte, as ideias, agora com o Aristóteles, é como se elas estivessem amarradas na substância, percebe? Por isso que eu uso esse termo amarradas, né? Mas a gente também pode dizer fundidas na substância. E se elas estão fundidas na substância, elas já não estão num lugar à parte, além do mundo natural, além do mundo da natureza, percebem? Por quê? Porque quando a gente fala substância, né? Ou quando a gente fala caneta, ou quando a gente fala galinha, a gente está considerando que essas palavras já contenham todos os seus caracteres unidos, fundidos na coisa, amarrados na coisa, percebem? Amarrados na substância. Então, quando eu vou na loja comprar uma caneta, o vendedor não vai lá pro seu escritório, né, meditar sobre a caneta, ele não vai lá no escritório e procura entrar no mundo inteligível, né? Naquilo que a gente dizia, passando da terceira camada de profundidade dos entes reais para o mundo ideal. Ele não precisa ir lá e entrar no mundo ideal, né? Meditar sobre a caneta até encontrar as ideias, né, que correspondem à caneta, né? E depois voltar ali para a loja para ver se aquelas ideias que ele encontrou lá no mundo das ideias se aplicam aos objetos que ele tem ali na loja, percebem? Bom, isso seria seria estranho, seria surreal, né? Vamos dizer assim, né? O vendedor, ao ouvir a palavra caneta, ele já sabe, né, que as ideias de plástico, de esferográfica, de tinta, de tampa e assim por diante, essas ideias, elas já estão unidas naquele objeto, ou naqueles objetos, percebem? Então, o que ele faz? Ele simplesmente pega a caneta, né, porque ele sabe que as ideias que compõem aquela substância estão fundidas no objeto, né? Isso quer dizer o seguinte, que para o Aristóteles já não existe mais uma dualidade entre mundo sensível e mundo inteligível, percebem? Quando eu pergunto em que consiste uma caneta, eu já não preciso mais buscar o mundo das ideias, eu já não preciso mais entrar, digamos assim, no mundo das ideias para saber o que consiste a caneta, pois agora basta que eu observe o indivíduo caneta, para me dar conta de quê? De que alguns predicados desse indivíduo são as próprias ideias que explicam esse indivíduo, percebem? E essas ideias estão absolutamente unidas, amarradas, fundidas com a substância. Percebe? Bom, então, depois de trazer as ideias do mundo platônico para a Terra, né, então o Aristóteles ele vai se concentrar em outro ponto da filosofia do Platão, que ele acha bem problemático, né? Que é o problema da influência das ideias nas coisas, né? Que é o problema vamos dizer assim, da atuação, entre aspas, né, das ideias nas coisas do mundo natural. Bom, aqui a gente precisa lembrar uma coisa importante no Platão. Quando Platão determina
ou melhor, quando Platão descobre, né, que as ideias são eternas, imutáveis, que as ideias existem nelas mesmas, num mundo além do mundo natural, ele também está dizendo o seguinte, que as ideias não geram as coisas, que as ideias não modificam as coisas, no sentido de que elas não atuam no mundo natural, percebem? Bom, as ideias podem ser encontradas pela mente humana, né? Porque nós lembramos daquela passagem que a gente faz, nas esferas, lembrando das camadas de profundidade do mundo real, né? Nós estamos no mundo à mão, depois nós entramos no mundo problema, do mundo problema nós entramos no mundo da ciência, e nesse momento nós já, no momento em que nós já nos deparamos com as essências das coisas, nós não estamos mais no mundo natural, no mundo na esfera dos entes reais, mas nós já estamos na esfera, ontologicamente falando, na esfera dos entes ideais, né? Então existe aí uma passagem, né? Mas que é uma passagem feita pelo quê? Pela mente humana, né? Só que vejam bem, aqui nesse caso, o que está sendo dito pelo Platão é algo no sentido ontológico também, mas que existe uma separação, vamos dizer assim, intransponível entre o mundo, entre a região ontológica dos entes reais da região ontológica dos entes ideais. E seria, digamos assim, uma passagem intransponível para os entes desses dois grupos. Um não pode passar para o outro não pode passar por um, a não ser a mente humana, que pela contemplação, né, que pela concentração, vamos dizer assim, por uma dialética de pensamentos, tem acesso ao mundo das ideias. Mas isso é apenas um modo, digamos assim, restrito. Não existe em si mesmo uma passagem entre esses dois mundos. Vamos dizer a coisa de um outro modo. Vamos dizer a coisa de um modo mais simples, né? Que as ideias, elas podem sim ser encontradas pela mente humana. Mas uma vez encontrada, não quer dizer que elas passam a operar no mundo natural, percebem? Não, as ideias para o Platão, elas não interferem em nada no mundo natural, né? Elas não atuam, nem deixam de atuar no mundo natural, né? É apenas a razão humana que conhece essas ideias, que se lembra de como são essas ideias, né? E depois as usam de diferentes modos, mas é a razão humana dando um uso para as ideias, e não as ideias, elas próprias, elas mesmas, que atuam no mundo, percebem? Então, no Platão, a gente precisa lembrar disso, né? Existe um abismo entre as coisas do mundo, entre essa esfera ontológica, da região dos entes reais, da região dos entes ideais, né? Então, nós racionalmente podemos encontrar uma passagem para o mundo das ideias, né? Mas de modo racional, com a inteligência. Mas essa passagem não existe além da esfera do nosso intelecto, percebem? Não existe um modo de ligar o mundo natural com o mundo inteligível para o Platão. Ou o mundo das ideias, né, vamos dizer assim. Existe uma linha divisória intransponível entre esses dois mundos. É daí que vem o termo transcendência, né? O mundo das ideias é aquilo que transcende o mundo da natureza, o mundo da física, que está para além dele, né? E não há uma ligação possível entre os dois, né? Então, as ideias, elas não atuam na Terra, vamos dizer assim, né? Nem os objetos físicos sobem para o mundo das ideias, percebem? Não existe essa passagem. Essa passagem é apenas uma vivência intelectual dos entes humanos, mas ela em si mesma ela não existe.
Bom, o Aristóteles, ele, evidentemente que, pelo que nós vimos até agora, por essa necessidade de trazer as ideias do céu para a terra, é evidente que ele não encara bem essa teoria, né? Ele não aceita esses postulados, digamos assim, dessa teoria, né? Ele diverge bastante disso, né, para dizer a verdade. Então, o que ele faz? Ele tem que ir um pouco além, né, do que simplesmente identificar a fusão entre as ideias e as coisas, entre ideias e substâncias, né? Porque, se a gente pensar bem, isso ainda está na esfera do pensamento, isso ainda está na esfera da lógica. Então, o Aristóteles precisa envolver algo mais que a esfera da lógica, né, para romper esse abismo, né? Em outras esferas da realidade, como a ontológica, né, por assim dizer, e a psicológica também, né? Então, vejam bem, o que ele precisa? Ele precisa colocar agora a matéria dentro dessa teoria, né? Não só a matéria, mas também a forma, né? E o que isso quer dizer? Bom, isso, pessoal, agora já é conteúdo para o nosso próximo programa.